Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de História do 6º ano, tá bom? A nossa temática será o feudalismo, sociedade, cultura e religião. Será a primeira aula sobre essa temática. Nós vamos dividir esse conteúdo em 3 partes, tá bom? Nessa primeira aula nós iremos trabalhar sobre todo o processo da sociedade, na verdade o começo dela e algumas características que vão fomentar, ou seja, vão surgir e vão dar característica a essa sociedade. Nós vamos ver que o período feudal é uma continuidade, na verdade é uma ruptura com o período antigo de Roma. E com a invasão dos visigodos, com as invasões dos chamados bárbaros do Império Romano do Ocidente, surge uma nova forma de estruturar a sociedade ali do Ocidente. E essa nova forma vai se chamar feudalismo. O feudalismo vai ser mais do que um sistema, vai ser mais do que uma questão relativamente social. Vai ser uma estrutura que vai denominar uma margem, ou seja, um local de área onde vai se formar uma sociedade vindoura. Ou seja, o feudalismo ele vai se caracterizar como a principal roupagem ou forma de conhecer o período conhecido como Idade Média, tá bom? Então vamos lá. O feudalismo ele vai dar início justamente como eu falei para vocês com a queda de Roma do Ocidente. Com isso nós vamos ver os domínios dos chamados germânicos, aqueles povos bárbaros que começaram a fazer as invasões no Império Romano e que com o passar do tempo acabaram adentrando as portas de Roma e conseguindo grande poder administrativo e político dentro do vasto Império Romano. E com o declínio de Roma, os povos germânicos eles começam a receber uma maior autoridade e autonomia lá dentro. Com isso, as terras conquistadas pelo Império Romano, os germânicos eles começam a estabelecer vários domínios lá dentro, ou seja, eles começam a ampliar seu território dentro das antigas terras que eram conquistadas por Roma, também chamadas de reinos, esses locais que eles iam dominando. Então eles começam a fazer uma nova estrutura administrativa nesse vasto território que foi deixado por Roma e eles vão aos poucos construindo um novo espaço e uma nova cara para essa região. Com isso, os povos germânicos eles vinham em constante conflito entre eles mesmos e isso acaba acarretando o surgimento de diversos outros grupos que vão caracterizar posteriormente a formação da Europa que nós conhecemos. Então, a maioria desses reinos durou relativamente pouco tempo. Os francos, porém, que são os povos mais conhecidos, se diferenciaram dos demais povos germânicos justamente por eles conseguirem construir um reino próspero e duradouro. E esse reino franco vai ser durante muito tempo o reino que vai dominar após a queda de Roma o Império do Ocidente, ou seja, formar um novo império no Ocidente, ok? Então os francos eles atravessam o que nós chamamos do rio Reno em direção, lembra do rio Reno, que é o rio que vai fazer a formação de Roma? Eles atravessam esse rio famoso pela construção e formação do Império Romano e eles vão em direção ao oeste, ou seja, eles vão adentrar as cidades antigas de Roma e ali eles vão começar a fazer alianças políticas e mais do que isso, através da guerra, conquistam o que nós chamamos aquela região que era a região da Gália, uma região muito famosa e muito importante do Império Romano. E ali eles fundam o seu chamado reino. A primeira dinastia desses francos vai ser a chamada dinastia Merovingia. Essa dinastia vai ser grande, muito poderosa. E a partir do neto dessa dinastia, ou seja, do rei Meroveu, na verdade, é que vai se formar as características desse Império Franco, ou seja, desse grande império que vai se formar, tá bom? E no caso, esse terceiro subsequente rei, que vai ser Clovis, que vai ser o neto do grande imperador Meroveu, que deu origem a esse movimento, a esse grupo, a essa dinastia, que são os Merovingios, ele vai reinar, Clovis vai reinar e ele vai estabelecer limites ainda maiores para esse rei. E é com ele que vai ocorrer a chamada expansão franca e que com ela vai ter um impulso para um domínio maior das regiões, tá bom? Então nós vamos ver aqui a expansão dos francos, que são esse reinado. A primeira expansão ocorrida por Clovis vai ser nessa área, a segunda, ou seja, o território tornando pelos visigodos no século VI também. Então tudo isso daqui são as expansões ocorridas pelos francos. Nós vamos ver aqui os visigodos, nós vamos ver aqui os ostrogodos e os
vândalos. Mas essa região aqui é a região que está sendo dominada pelos chamados francos, tá bom? Então, com isso, o reino dos francos, eles vão além de fazer armas, Clovis também nesse período, ele vai ampliar o seu poder de domínio marítimo. Ou seja, não era somente por terras que eles faziam a conquista do império, ou a expansão do seu território, mas também pela região marítima, ou seja, pelo mar também eles faziam. Ou seja, ele vai fazer um levantamento muito maior, uma expansão bem mais sucedida do que os seus antecessores. O interessante de Clovis é justamente que ele vai tentar reatar a aliança com a Igreja Católica, porque Clovis ele converte-se ao cristianismo no ano de 496 e nesse ano ele começa a fazer acordos com o Papa, na tentativa de restaurar o chamado Império Romano do Ocidente. É claro, Clovis também fez outras alianças com casamentos, através de acordos comerciais, através de donativos e através de trocas culturais. Mas o mais importante acordo que Clovis fez foi justamente com a igreja, onde ele faz repasses de alguns lotes de terras, ou vários lotes de terras, para a Igreja Católica, com a finalidade de conseguir o seu apoio para o seu expansionismo e principalmente para a sua nova conquista territorial. Então Clovis ele vai ser do Império Merovingio, ele vai ser o maior imperador dessa dinastia, tá bom? Então com isso, com o final, ou seja, com os sucessores de Clovis, eles ocupavam principalmente com as festas e torneios estimativos, eles grandes, pomposos torneios, e não houve um outro imperador dessa dinastia dos Merovígios que substituísse Clovis. Logo surge assim o declínio dessa dinastia, e com isso surge a dinastia dos Carolíngios. Então essa dinastia ela vai ser dividida, ou seja, a dinastia dos Carolíngios, assim que é assumida, ela vai ser dividida vai dividir o reino em três funções, ou seja, em duas funções, ou seja, não é mais o imperador que vai estar lá no poder, mas vai ser dois responsáveis por isso. Primeiro, os prefeitos do palácio e depois o mordomo do palácio. Então essas duas funções vão ser responsáveis, isso no período após o reinado de Clovis, após o seu governo, os seus sucessores vão deixar a desejar, no sentido de governo, e vão apenas se dedicar a outros afazeres. E eles vão deixar a administração e o governo do império na mão desses dois responsáveis. E com isso, o que vai acontecer? Esses dois responsáveis, e principalmente o que nós chamamos de mordomo do paço, eles vão ficar e vão dar um golpe de estado e vão surgir aí a dinastia Carolíngia, tá bom? Essa dinastia vai ter o seu primeiro sucessor, ou seja, o filho do mordomo do paço, que vai ser Pepino Breve. Ou seja, ele vai receber esse nome. É engraçado, gente, porque em todo o processo da formação do Império Romano e do período medieval, os reis, imperadores e até mesmo os monarcas vão receber nomes e apelidos. Muitas vezes dado por alguma questão física ou por algo que aconteceu. E eles ficam recebendo esse nome. Por exemplo, Pepino Breve, pela sua estatura, ele recebe esse nome. Então, ele depois, o último rei merovingio, e ele vai dar o golpe de estado e se declara rei, graças ao poder que o próprio governo, ou seja, o próprio imperador, havia lhe dado. E assim surge o que nós chamamos de dinastia carolíngica, tá bom? Com isso, Carlos Magno, ele vai ser o sucessor de Pepino, e ele vai dar continuidade à aliança da igreja com a política, ou seja, a igreja e o Estado vão continuar firme e forte, e ele vai guerrear contra os francos que ali estavam, e ele vai desenvolver no tocante do laço com a igreja, através do seu processo, um édito, ou seja, uma lei que vai ser proclamada no ano de 789, que vai dizer o seguinte: a todos aprovamos também que o Senhor ordenou pela lei para que os trabalhos servis não sejam feitos aos domingos, que os homens não sejam obrigados aos trabalhos do campo, nem ao cultivo das videiras, nem a lavra da terra, nem a ceifar ou a cortar o feno. Só se permite fazer 3 tipos de transporte: os transportes militares ou os transportes víveres, conduzir um corpo ao cemitério. Ou seja, ele estabelece aqui uma ligação muito estrita com a igreja, na tentativa de fortalecer ainda mais o seu governo. Porque esse ético está justamente dando um poder
tá bom? Então, o imperador, ele também, quando ele estava estreitando o seu laço com a igreja, o exército dele também se organizava e se desenvolvia, porque o exército é um ponto principal para poder levar a expansão territorial, porque é através das guerras que vai haver as conquistas dos territórios. Então, um outro fator interessante que ocorre com Carlos Magno vai ser justamente no ano de 800, onde o Papa, em uma celebridade de Natal, vai coroá-lo como imperador. E ele vai passar essa coroa de imperador na Basílica de São Pedro, que era a maior basílica, ou seja, a basílica mais representativa da Igreja Católica na época, para representar a presença da divindade sobre o imperador da época, tá bom? Então, gente, nós vamos ver aqui o Império Carolíngeno, a sua expansão. Nós vamos ver que essa região aqui já é uma região bastante avançada na sua formação. Nós vamos ter aqui embaixo os domínios muçulmanos e nós vamos ter aqui o Império Bizantino. E nós vamos ter alguns domínios que são relativamente as áreas sob influência do Império Carolíngeno, que são essas aqui, tá bom? Então, gente, nós podemos ver também que durante esse governo a administração vai estar sempre liderada sobre a questão militar. Nós vamos ver que Carlos Magno ele vai começar a dividir a sociedade em 3 grupos, em condes, duques e marqueses. Condes são aqueles que eram os mais, que tinham uns condados, pequenas regiões para administrar. Os duques, eles tinham uma área muito grande, que era uma área de domínio, uma espécie de estado, uma espécie de província para governarem. Os condes é interessante porque eles ficavam na fronteira também. Eles tinham uma área para administrar, mas era uma área fronteiriça. E eles eram responsáveis para impedir invasões por aqueles locais. Já os marqueses tinham pequenas áreas de produtividade que pertenciam ao império de Carlos Magno, tá bom? Então, gente, com isso, essa divisão ainda, após a morte de Carlos Magno, no ano de 814, ela vai começar a ser enfraquecida, principalmente no que concerne ao seu império num todo, porque Carlos Magno era a figura que tinha maior força desse império carolíngeno, e com isso, o seu filho, Luís, o Piedoso, ele não vai conseguir continuar a forma de governo do seu pai. Ele vai acabar tendo dificuldade para impor a sua autoridade, semelhantemente ao que seu pai, Carlos Magno, fazia. Com isso, Luís morre também, e o filho dele, que vai ser seu sucessor, que vai ter a disputa pela sua terra, ele acaba, os 3 filhos deles, na verdade, acabam disputando a terra do então Império, e eles acabam, através do Tratado de Verdun, que é assinado no ano de 843, ele acaba dividindo o Império em 3, como nós vamos ver aqui no mapa. Nós vamos ver aqui o reinado de Carlos o Calvo, nós vamos ter o reinado de Lotário e nós vamos ter o reinado de Luís o Germânico. E nós vamos ter apenas um espaço que é dado à igreja, que são essa área verde, que ela é dada à igreja católica, tá bom? Então, com a morte de Carlos Magno, os seus netos, ou seja, após o sucessor do seu filho, o reino de carolismo vai ser dividido dessa forma, tá bom? Então, gente, basicamente é aí que se dá toda a formação da queda do Império Romano e a formação dos dois grandes impérios posteriores. Nós vamos ter um exercício na página de número 293, 294, questão de número 1 a questão de número 4, tá bom? Até a próxima aula, tchau, tchau!